Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 6 de março, né, quarta-feira, vamos ver o que que o mundo está aguardando aí, né? Porque todo mundo está de olho na fala do Jerome Powell, né, que é o presidente do Banco Central norte-americano, beleza? E o que que acontece com essa fala do Powell? Porque todo mundo acaba aguardando isso. Porque o mercado como um todo ele está esperando, né, no caso o presidente, né, o Banco Central norte-americano, cortar suas taxas de juros, né? Essa é a expectativa que o mercado tem hoje, né? Então, esse ano, na verdade. Então, que Powell vem aí, junto com os dirigentes, cortar a taxa de juros, certo? Essa é a expectativa. Agora, quando vai cortar e quanto vai cortar, ainda não se sabe, ainda fica uma incógnita aí nessa questão. Por isso que a gente vê aí as bolsas levemente negativa, as bolsas andando um pouco de lado e tudo, todo mundo está aguardando isso. O que nós tivemos também de situação foi simplesmente o ouro, né? O ouro que começou a ganhar um pouco mais de força, né? O ouro começou a acelerar um pouco mais, né? Assim como o Bitcoin também acelerou, então isso causa até um pouco mais de apreensão sobre essa questão da política monetária, certo? Mas a gente já vai botar ali o que que aconteceu durante esses dias, certo? Mas antes de mais nada, vamos trazer aqui para vocês como é que está o mercado para hoje, né? Olhando aqui, os futuros americanos tendenciando uma abertura positiva, né? Tanto S&P, Nasdaq e Dow Jones, né? Bem interessante. Olhando aqui para a Europa majoritariamente no campo positivo, então bolsas para cima. A Ásia e a Oceania fechou sem uma direção única, né? Mas aí nós tivemos aí Taiwan, Hong Kong e Austrália fechando no campo positivo e Japão que teve aí uma leve realização, né? 0,02% de queda, então basicamente no 0 a 0. Também Japão, Nikkei teve ali na sua máxima histórica. Então, olhando para o mundo, a gente tem um risk on, né? A gente tem possibilidade aí do nosso Ibovão da Massa seguir também no campo positivo. Vamos olhar aqui o petróleo, porque a gente sabe que nós temos no nosso índice uma composição muito grande em cima de commodities, né? Tanto petróleo quanto minério de ferro, para ver se a gente tende a ter aí as nossas petrolíferas para cima. Então a gente olha aqui, ó, o Brent e o WTI trabalhando aí no campo positivo. Isso é interessante. Índice DX levemente negativo, sabendo que direcional do dólar ele vai ali na casa dos 0,30, 0,35, já começa a ter um direcional maior, certo? Então isso mostra que a gente está aí num risk on, tá? Única coisa que está trazendo um pouco mais de preocupação, né, de cautela, são os treasuries, porque o preço está caindo, logo o rendimento está subindo, tá? Ou seja, a galera não está tomando treasuries, tá? Então, isso aí também corrobora um pouco mais sobre a questão do risk on, beleza, galera? Não tomando aí os treasuries, nem bondes alemães, nem os bondes japoneses, beleza? Nosso Bovão da Massa na semana está fechando aí com 0,84% de queda, né? Está no momento com 0,84% de queda, beleza? E no ano aí amargando 4,5% de queda, beleza? Fechamos aí nos 128 mil pontos. Vamos falar rapidamente aqui da agenda do dia e depois a gente passa aqui para algumas análises que eu queria trazer para vocês, né? A agenda do dia hoje traz aí a apresentação do Federal Reserve, Jerome Powell, né, do relatório semestral de política monetária ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, beleza? O que que acontece aqui, né? Vamos lá. Powell já mencionou que para cortar juros, aí eles precisam ter uma inflação vindo mais para os 2%, que é a meta da inflação norte-americana, beleza? O mercado todo está aguardando isso, nessa esse corte de juros. Então já precificaram que em março teria corte, mas não vai ter, né? Já precificaram que em maio começaria os cortes, enfim, mas a probabilidade é que para junho, julho ali venha a ter os cortes de juros nos Estados Unidos. Isso ajudaria muito a renda variável, né? Porque aí aceleraria um pouco mais. A gente já viu o mini Russell, né? Que ali o Russell 2000, né? Que são as small caps norte-americanas, já ganhando um pouco mais de força, né? A gente viu aí nos últimos dias já ganhando um pouco mais de força, porque nós vimos as bolsas americanas subindo, mas foi muito carregado por Nasdaq, né? E que foi carregado por Nvidia e as Big Techs, né? Então,
as small caps nos Estados Unidos, as ações menores nos Estados Unidos, elas não ganharam tanta força. Mas a gente sabe que com a expectativa de corte de juros, a gente sabe que small cap acaba ganhando um pouco mais de força, que são as famosas ações de crescimento, tá? Bom, então vamos ficar atento a isso, porque está sinalizando que pode vir a ter corte de juros e aí a renda variável vira um pouco mais para cima. A gente tem um ano que promete aí para a renda variável, beleza? Até porque aqui no Brasil a taxa de juros já está caindo, a gente já tem uma renda fixa pagando menos, então a galera, para poder ganhar um pouco mais de rentabilidade, vai ter que ir para a renda variável, não tem jeito. Senão você vai ter aí rendimentos pequenos na renda fixa. E eu vou explicar aqui para vocês porque a renda variável, o risco, a gente se controla ali pela exposição. Por isso que a diversificação ela se faz importante, tá? Nós temos aqui o Fed divulgando o livro bege hoje, 2 dirigentes vão discursar e aqui no Brasil vai sair aí a nossa produção industrial e balança comercial, tá? Então vamos olhar aqui, beleza? Índice de variação de aluguéis, não, isso aqui não vai fazer muito preço. Aí a oferta aí de swap, beleza. Na zona do euro, vendas no varejo, lá na zona do euro, né, às 7 da manhã. Aqui no Reino Unido, ó, o ministro de Finanças, Jeremy Hunt, vai apresentar o orçamento de primavera ao parlamento, né? Então, isso aqui a gente já está olhando lá para o BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, mas eu quero chamar a atenção para cá, ó. ADP. ADP, né, que é a variação, a criação de empregos do setor privado, a projeção está em 150 mil vagas de criação e o anterior, em janeiro, foram 107 mil, né? Por que que a gente tem que olhar o mercado de trabalho norte-americano? Opa, aqui, desculpa. Por que a gente tem que olhar o mercado de trabalho norte-americano? Porque se a gente tiver um mercado de trabalho mais fraco, isso tende a ter ali um consumo menor, certo? Lá nos Estados Unidos. Tendo um consumo menor, o índice PCE, que é o principal indicador de inflação que o Fed olha, ele tende a desacelerar um pouco mais. Desacelerando, isso abre espaço para o Fed ficar mais confortável e cortar a taxa de juros, certo? Então, nós temos aqui o BC divulgando decisão da política monetária, mas é do Canadá, desculpa. Departamento de Trabalho, né, abertura de vagas, que é o JOLTS. Então, nós temos 2 tipos de análise, né? Uma são do setor privado e outra aqui é do Departamento de Trabalho norte-americano. 8,800 milhões, né? 8,8 milhões de aberturas de vagas, né? Em dezembro foram 9, beleza? Depois, meio-dia, tá aí, ó. O presidente Jeremy Powell vai falar, todo mundo vai dar uma olhada aqui, então um pouco antes a galera vai sair um pouco mais do mercado, então você vai ver o book um pouco mais vazio, tá? Então depois nós temos aqui o estoque de petróleo e depois nós temos a presidente do Fed de São Francisco, né, que é a Mary Daly, né, que vai discursar na conferência, mas não sei se vai falar sobre política monetária, mas provavelmente alguém vai puxar o barco, né? O Fed vai publicar o livro bege e o presidente do Fed de Minneapolis, né, que é o Neil Kashkari, vai participar do congresso organizado pelo Wall Street Journal. Aqui vão pressionar ele para falar sobre mercado, sobre política monetária. Então, é 6 horas da tarde, o mercado já está fechado. Cereja do bolo está mercado de trabalho norte-americano e falas do Jerome Powell, beleza? Aqui no nosso Brasilzão nós temos ainda balanços aí, né? 3R Petróleo, CSN Mineração, Dexco, SLC Agrícola e a nossa querida Taesa, que é a queridinha da Bolsa, beleza? Bom, vamos olhar aqui o Ibovão da Massa. O Ibovespa, né? Rapidamente aqui para a gente fechar, a gente já começou até pelo calendário. O Ibovão da Massa que está nessa lateralização, né? Ainda aguarda alguns direcionamentos. Nós tivemos a Vale caindo ontem, mas a Vale caiu depois que o BTG rebaixou, né, o seu preço, né? Então acabou vindo como um tom negativo para a nossa mineradora, né? Mas ela está aqui ainda nesse suporte dos 65. Vini, pode vir a perder os 65? A gente tem a média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para baixo, né? Perdendo já aqui a média móvel de 200 períodos aqui, isso no semanal. Se eu olhar no mensal, ainda tem espaço para caramba, pode vir novamente testar aqui os R$59, né? Se perder essa região, pode vir testar aqui os R$59 e R$60, que é uma outra zona de suporte, beleza? No diário, a gente já tem as médias móveis trabalhando já
buscando aqui ficar abaixo da média móvel de 200, mas a gente vê a média móvel de 200, ó, praticamente horizontal, ou seja, indecisão na nossa querida Vale. O que preocupa muito Vale é o que eu já venho falando, que é a troca de governo, né, de comando na Vale, né, que vai acontecer, mas a galera fica meio apreensiva, e a China que ainda não cresceu o que deveria crescer, certo? Eu ia falar de Bradescão da Massa, mas não vou falar de Bradescão, vamos falar de Petro, tá? Que ontem os bancos até deram uma aliviada, pelo menos no início do pregão. Bom, Petrobras continua aí na sua LTA, né? A gente vê aqui uma linha de tendência muito boa. O que pesou aqui foi simplesmente a cotação do petróleo. Então, petróleo pesando e também o burburinho, né, que se toma ali através da questão da discussão dos dividendos da Petrobras, da companhia. Agora, muita gente fala, Vini, então é melhor sair de Petrobras, é melhor sair de Vale. O que que eu quero trazer para vocês? O mercado está indeciso. Isso aqui, ó, isso aqui mostra indecisão. No mercado lateralizado, o que que nós temos? Uma alta volatilidade. A expectativa do mercado, se a gente for olhar o consumo cíclico, por exemplo, né, as ações mais domésticas, elas acabaram ganhando um pouco mais de força. Por quê? Teve dados nos Estados Unidos que corrobora que pode vir um corte de juros norte-americano. Isso pode acelerar a nossa queda da Selic. Nós tivemos também um alívio ali na consideração sobre a expectativa fiscal. Campos Neto até mesmo, né, teve uma consideração ontem falando que nós poderíamos ter uma surpresa nas nossas contas públicas. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de alívio para corte de juros, né? Então, as ações cíclicas acabam ganhando um pouco mais de força. Agora, mas eu não invisto em ações cíclicas, Vini. O que que eu faço? Por que que Vale está caindo? Vale está caindo por um motivo, Petro está caindo por outro motivo, e a gente sabe que o Ibovão da Massa ele vai ficar nessa lateralização, aonde a gente vai ver, né, alguns setores subindo e outros apanhando. Tá? Então a gente vai ficar nesse sobe e desce, nessa lateralização, e é chato. O que que você não pode fazer? Mudar a sua estratégia por causa disso, né? Ah, eu vou sair agora da minha estratégia porque agora é ações cíclicas e vou lá comprar ações cíclicas. Não, tá? Aproveitem as oportunidades. Então, se você tem Vale na carteira, tá vendo o Vale cair, você continua acreditando nos fundamentos, gera uma boa oportunidade para você comprar um pouco mais, tá? Você tá vendo o Banco do Brasil numa lateralização, o Banco do Brasil esticou pra caramba, Vini. O Banco do Brasil agora está praticamente de lado. Sim, o mercado não sabe o que fazer porque está todo mundo aguardando a decisão da política monetária da maior economia do mundo. Exatamente isso. Então, fiquem muito atentos à sua estratégia. Não mude a sua estratégia, tá? Os ativos que você tem estão subindo demais, passaram do preço teto que você calculou ou que calcularam para você. O que que você faz agora? Reserva de oportunidade. Aí vai ser o momento de você alocar em reserva de oportunidade. Não é porque a outra ação caiu ou subiu 15% que ela vai continuar subindo 15% no dia seguinte. Então, isso é o que eu quero trazer para vocês hoje, beleza? Nosso índice dólar, o dólar que também está ali bem tranquilo, bem neutrão, né? Então, isso mostra que a galera está em compasso, né? Tá ali na cautela, então o dólar praticamente ficou no 0 a 0, 0,18% de alta. O dólar que fica namorando os R$ 5 e os 4,96, né? Então não fica abaixo dos 4,96 e também não fica acima dos R$ 5, certo? Então também mostra cautela. Então o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso, certo? Por quê? Muitos investidores, eles acabam querendo acertar o olho da mosca, né? Então, acertar a nova Magalu, acertar o novo Bitcoin, o ativo que vai subir cento e poucos por cento no ano. Você não vai acertar isso, tá? Então, assim, a diversificação faz com que você consiga aumentar a sua probabilidade em acertar esse ativo, tá? Mas não é muito considerável para fazer para vocês. Vai depender da sua estratégia. Se a sua estratégia é confecção, construção patrimonial, você vai ter ações de dividendos e ações de crescimentos, certo? Então, essas ações de crescimento, você vai fazer análise dentro dos setores mais promissores a subir,
né, ganhar força nesse ano mediante a política e o ciclo econômico. E também depois você vai analisar quais são as melhores empresas que podem vir a ganhar mais força, tá? Aqui durante esse ciclo. Assim que você começa a fazer seu stock picking, tá? Analisando a parte macro, depois analisando quais setores podem ganhar mais força e dentro desses setores quais são as melhores empresas para você investir. Show? Bom, deixa eu trazer aqui agora o calendário para vocês. Cara, esse calendário dessa forma aqui, não gostei. Dá um feedback aí. Temos aqui transações correntes, hoje, investimentos estrangeiros, beleza? Mas eu quero chamar a atenção aqui, ó. Ontem nós tivemos inflação ao produtor caindo, né? Aqui, né? Então o IGPM, né? Que aí a gente está falando do PPI aqui no Brasil. Então a inflação no atacado, né? Cedendo um pouco mais. Então isso foi positivo. PMI composto veio aí mostrando uma expansão, né, aqui no nosso PMI, então 55,1 de fevereiro, e o global aqui, né, de serviço veio 54,6. Ambos vieram acima do anterior e acima da previsão, tá? Lá nos Estados Unidos, o que que nós tivemos? Uma leve retração no PMI de serviço, né, na atividade econômica aqui de serviço, e o composto veio levemente acima, tá? Então, ficou ali numa cautela. Isso pode mostrar uma leve desaceleração. Nós já tivemos uma desaceleração no PIB norte-americano do quarto trimestre comparado ao terceiro trimestre. Isso é ruim, porém é bom, tá? Porque reforça que o Fed tem que acelerar o corte de juros, porque senão não faz o soft landing. A mesma coisa aqui, atividades de serviço nos Estados Unidos. Vamos aguardar. Nós tivemos aqui, ó, um outro ponto, que foi o preço no setor de serviço, mostra uma deflação, né? O preço no setor de serviço, que é um setor difícil de desacelerar, então essa redução do ICM, do ISM de serviço nos preços vindo para baixo, se mostrar hoje uma desaceleração no mercado de trabalho, todo mundo vai olhar depois lá para a taxa de desocupação norte-americana para ver o que ocorreu. Isso é positivo porque isso são movimentos que desaceleram, que são desinflacionários, né? Que desaceleram o consumo. Então, vamos ficar atento a isso, beleza? Tem aqui o índice de refinanciamento hipotecário, né? Tem uma outra preocupação que eu vou trazer para vocês mais à frente, dos bancos norte-americanos. Nós temos hoje produção industrial aqui no Brasil, né? Para a gente também ficar de olho. E a oferta de empregos, né? Que são os outros que a gente já falou lá atrás, tá? Lá no início do vídeo. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Não fujam das suas estratégias. Não fiquem olhando para a grama do vizinho que o cara está com 10 milhões, 20 milhões, 1 bilhão de reais. Você precisa ter um patrimônio que vá te remunerar de uma forma confortável, né? Você, para ter uma vida financeira confortável, você não precisa ser multimilionário, tá? Então, fuja dessa questão da ostentação, de querer mostrar para os outros que você venceu, que você tem muita grana. Isso é besteira, tá? Isso só vai te dar dor de cabeça e úlcera, beleza? Então, controle com equilíbrio a sua vida financeira, social, familiar, saúde e espiritual, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até sexta-feira com mais notícias aqui no canal. Valeu!